Olá, seja bem-vindo ao programa Conversa Pública, sempre trazendo temas aqui ligados à gestão pública, principalmente para o profissional da administração, para que ele seja antenado com aquilo que está acontecendo, com as questões de inovações e boas práticas de gestão. Para conversar com a gente, o professor Marcos Cavalcante, que é coordenador do CRI da UFRJ, é doutor em informática e faz parte também do COPE, é professor dessa instituição ali ligada ao UFRJ. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui desse debate. E também César Campos, administrador, que é conselheiro aqui do CRA-RJ e especialista em gestão pública. Seja bem-vindo, César, tudo bem? Tudo bem, prazer aqui estar com o professor Marcos Cavalcante aqui, que vai para o exterior nos próximos dias. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar ele aqui. A ideia é aproveitar ele aqui. Bom, a gente começa falando sobre a questão do Centro de Referência e Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual o senhor coordena. O que é esse centro de referência? O CRI surgiu em 98, há 20 anos atrás, dentro de um diagnóstico assim, que a gente precisava aproximar a universidade da sociedade, né? Ter um centro de pesquisa que não fosse só acadêmico, que as pesquisas desenvolvidas lá nessa área de gestão do conhecimento, ela transbordasse para a sociedade através de projetos, cursos. Então a vocação do CRI é tentar formar o profissional do século XXI, o gestor do século XXI. Ô César, o professor falou dessa questão de transbordar, né, de expor e exportar, vamos dizer assim, essa tecnologia. Qual a relevância de os centros acadêmicos não reterem o conhecimento, mas difundirem o conhecimento também? Olha só, é fundamental. O CRI tem uma experiência que nos ajudou muito. Quando eu estava no governo do Estado, há muitos anos atrás, em 1999, nós recebemos o apoio do CRI num programa que teve no Rio de Janeiro chamado Delegacia Legal. Foi um projeto que durou vários anos e que o CRI nos deu suporte na área de informática, na concepção dos sistemas, né, na parte de arquitetura também, que foi um apoio importante. Essa ligação, essa junção é que a gente valoriza muito, porque a troca de conhecimento é fundamental, principalmente num assunto que o professor Marcos Cavalcante conhece muito, que é organização em rede da sociedade. E aí seria interessante até ele explicar um pouco o que está acontecendo na área pública, né, com essa nova estrutura que nós estamos tendo no mundo moderno, que é a organização em rede, não é, Marcos? E como o CRI, né, pode auxiliar nesse tema. Eu acho que nós estamos vivendo assim, num mundo onde o conhecimento se transformou no principal insumo para se criar valor na sociedade. Já vivemos num mundo onde terra era esse principal insumo. Depois um mundo na indústria, né, onde o capital e trabalho eram as coisas mais importantes para a gente produzir algum bem ou algum serviço. E hoje o conhecimento é o principal fator de produção, né? Aquele que vai mais gerar riqueza para a sociedade. É só você olhar as 5 maiores empresas do mundo hoje, Apple, Google, Facebook, Microsoft, né, Amazon, são empresas intensivas em conhecimento. E a gente já aprendeu que para lidar com conhecimento, a melhor estrutura não é aquela estrutura antiga, piramidal, é uma estrutura em rede. Isso está acontecendo em toda a sociedade. Na área pública, isso é que está resistindo ainda um pouco. Porque se você olhar as empresas, Uber, Airbnb, essas empresas, são empresas que fazem uso desse conceito da rede que o César se referiu. E na área pública ainda é uma estrutura muito piramidal. As prefeituras, o governo do estado, o governo federal, as empresas estatais, elas ainda têm uma estrutura muito hierárquica, que não é a melhor estrutura para lidar com a complexidade do mundo que a gente vive hoje. Marcos, quando você fala em organização em rede, no caso da área pública, como é que você visualiza isso? Você teria algum exemplo que você pudesse mostrar? No mundo inteiro o que está acontecendo é que os governos estão procurando se aproximar ao cidadão. O que a internet fez foi dar mais poder ao cidadão. O cidadão controla melhor hoje, né, os gastos públicos, o cidadão participa da gestão de uma prefeitura. Perfeito. Por exemplo, em vários lugares do mundo, não existe mais fiscal da prefeitura. Quem fiscaliza esse sistema de transporte é o cidadão com o celular dele, tira uma foto, filma, o ônibus não parou no ponto. O que a prefeitura tem que fazer é criar uma outra estrutura que facilite a participação do cidadão na gestão do dia a dia. Eu acho que é a grande mudança que eu tenho observado na gestão pública aqui no Brasil, é o surgimento de várias ONGs, de várias organizações, né, da sociedade, ajudando o governo a governar melhor. Então você tem esse fenômeno na área de segurança, com
projetos de pesquisa, estudos sobre segurança. Você tem casos de, esse exemplo que você deu de o cidadão com celular, né, quão poderoso ele fica, e os softwares que estão sendo desenvolvidos por startups com essa finalidade. Isso é um movimento de baixo para cima, com certeza. Dizer, a mudança da sociedade, e o governo tem que se adaptar. Um fenômeno que está acontecendo, e eu acho que muito pouco estudado ainda no Brasil, é o que esses aplicativos todos viabilizaram do ponto de vista do trabalho das pessoas. Hoje no Brasil, 4 milhões de brasileiros têm nos aplicativos, Uber, Airbnb, iFood, a sua principal fonte de renda. E se você juntar isso, aqueles caras onde o aplicativo ajuda ele a compor a renda, nós chegamos a 40 milhões de brasileiros. Nossa. Então, assim, é muita gente. 40 milhões de brasileiros hoje que tem nos aplicativos uma das suas principais fontes de renda. Então, assim, a prefeitura está fazendo o quê para organizar esse pessoal que o desemprego. Eu vou dar um exemplo muito singelo. Lá na Coop tem um sushi man, né? Um cara que faz sushi no restaurante da Coop. Ele tem já no iFood e no Instagram, ele vende o sushi dele para a sociedade, né? Antigamente, ele não tinha como ter um sistema de logística para entregar o sushi dele na casa das pessoas. Ele tinha que ter um local, um restaurante, tinha que ter um carrinho para levar, refrigerado. Agora ele se utiliza dos aplicativos, ele não precisa ter a logística. Ele usa a logística do iFood, desses aplicativos, para entregar o sushi dele onde ele precisa, né? Então, muda até as relações de trabalho entre empregador, empregado e o próprio governo. Como é que a prefeitura vai arrecadar imposto? O desafio para o gestor público hoje é como ele se utiliza dessa rede para melhor gerir a sua instituição. Para dar mais retorno, um retorno melhor para a sociedade. Né? Quer dizer, se ele não fizer isso, ele vai ser colocado de lado. Porque uma das mudanças que a gente observa nas cidades mais desenvolvidas, no mundo mais desenvolvido, é a efetividade do serviço público. Quer dizer, não adianta eu oferecer um serviço de saúde. Não, ele tem que ser bom. Ele tem que atender a demanda ao cidadão que paga imposto para ter o seu serviço. Então nós temos assim, e aí essas ONGs, essas instituições, e instituições como o CRI, por exemplo, que dão esse suporte para que o serviço público dê uma qualidade melhor, que a gente chama de efetividade, né, do serviço. Não basta, aí interessa isso para os administradores, que assim, não basta a eficiência e eficácia só, tem que ter efetividade também. Entendeu? E o cidadão está aprendendo que ele pode cobrar isso hoje. Por exemplo, vou falar da minha instituição, que é o FRJ, uma instituição pública. A média de tempo para entregar um diploma é de 6 meses. Isso é inaceitável no século XXI. Você não pode demorar 6 meses para entregar um diploma. Fora que você não precisaria nem entregar. O CPF, você não emite mais uma carteirinha de CPF. Se alguém quer saber o seu CPF, entra na nuvem, né, na internet. Assinaturas de documentos legais. Eu acabei de fazer um visto para ir fazer nos Estados Unidos o meu pós-doutorado. E quando eu acabei de preencher o formulário, está escrito assim, olha, quando você clicar aqui, envie o formulário, você estará assinando esse documento. Então assim, eu não precisei assinar formalmente um papel. Ao clicar envio naquele formulário, eu estou assinando e dizendo que aquilo ali é verdade. Aqui mesmo no Conselho, o sistema interno, quando há algumas requisições feitas entre setores, a assinatura é eletrônica. E aí você tem a questão de sustentabilidade, uma série de coisas. Como nós temos também aqui no Conselho, esse ano foi lançado a carteira de estudante de administração digital. Isso quer dizer, agora nós vamos avançar e evoluir para a carteira mesmo. E uma das coisas que no setor público as pessoas argumentam, isso é muito caro. É ao contrário. Ao contrário. Emitir o diploma do jeito que é emitido hoje na FRJ, você tem 40 pessoas, você tem que comprar papel especial. E a perecividade também, né? Claro. Vai perecer, não vai estar salvo na nuvem. É mais fácil falsificar o diploma de papel do que um sistema digital. E o MEC, inclusive, publicou hoje no Diário Oficial um sistema que vai armazenar os dados dos estudantes da rede pública, e aí a carteira, né, a carteira estudantil vai ser emitida de forma digital também. É um processo irreversível. Agora, Marcos, tem uma coisa que tem criado assim, algumas questões, que é com essa modernidade, com esse avanço da tecnologia,
com a utilização de robôs, por exemplo, para responder coisas e fazer perfis e tal. Como é que você está vendo isso? Que isso envolve questões éticas, envolve invasão de privacidade. Como é que você vê essa modernidade? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A tecnologia hoje ela nos vigia 24 horas por dia. Todo mundo sabe onde eu estou. Quer dizer, todo mundo. O Google sabe onde eu estou nesse momento. Pode estar ouvindo nossa conversa Pode estar ouvindo nossa conversa pelo celular. Isso é real, isso já existe. O que eu acho que está acontecendo é que o cidadão ele está tolerando um nível maior de invasão da sua privacidade. Ele está se expondo mais. Há 20 anos atrás, se a prefeitura dissesse que ia espalhar a câmera pela cidade para ver o que estava acontecendo na rua, provavelmente muita gente ia reclamar. Não, isso foi real, porque inclusive eu lembro a primeira vez, na ponte Rio-Niterói, botou câmeras e as pessoas não admitiram ser fotografadas dentro dos seus carros. Exatamente. Tiveram que mudar o sistema de câmera para fotografar apenas a placa e não mais e hoje o cidadão está pedindo para o prefeito botar câmera para aumentar a segurança, etc. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão admitindo um nível maior de invasão da privacidade. Mas o que eu acho que é o grande risco é que essas grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, elas estão controlando uma quantidade enorme de informação sem nenhum controle da sociedade. Isso eu acho um risco muito grande. Isso é sério, que você está botando na mão de empresas privadas um poder que nem o Estado mais tem. Né? A CIA, eu tenho certeza que a CIA hoje não dá nenhum passo, que é a maior central de inteligência, né, dos Estados Unidos, sem consultar o Google. Cuidado que você está indo para lá. Pois é. Eu quero me informar exatamente o que eles estão fazendo, né? Agora como o administrador ele se situa nessa questão toda, o gestor público, está se adaptando bem a essas questões? Não, eu acho assim, existem algumas profissões que vão desaparecer, isso é conhecido e a gente não sabe quais são. Mas existem algumas que eu acho que são profissões que tendem a ter uma importância grande no século XXI. Certamente um profissional de comunicação como vocês vai continuar tendo trabalho para fazer, porque... Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Isso eu tenho que te agradar. Não, mas o administrador eu acho que é outro. É outra Eu acho que a gestão em rede vai ser uma arte que precisa ser desenvolvida. O que o administrador precisa fazer é se adaptar a essa nova realidade. Tomar consciência. O gestor que manda e o cara que obedece, esse está acabando. O gestor do século XXI vai ter que ser um gestor que saiba trabalhar com rede. Que articule, que seja um articulador. O papel fundamental que eu vejo como administrador, falando aqui para o nosso público, é que o futuro gestor, ele é o articulador de conhecimentos e capacidades. Exatamente. E competências, capacidades. Porque, sendo rede, você não tem a estrutura piramidal, como o Marcos falou. E sendo rede, o cara entra e sai da sua rede a hora que ele quer. Ele não é obrigado. Ele é teu refém. Não é um exército, não é refém. Pode ser pela tarefa, pode ser pela motivação, pode ser pelo objetivo. O administrador não é aquele que manda pelo só. Desafio. O cara não vou fazer. E você não tem controle sobre ele. Ou não me interessa fazer isso. Não me interessa fazer isso. Você tem que chamar outro. Então você tem que também estar numa rede para você poder viabilizar os trabalhos. Se você, como profissional, não aceita aquele tipo de trabalho naquele momento, você tem que ter uma rede que o substitui para você conseguir chegar. É o caso do Uber, por exemplo. O motorista não quer levar você no céu, né? Tem alguém para... Vai ser substituído pelos carros autônomos. Exatamente, em breve. Vai ser o próximo passo. Uma questão que sempre permeia a gestão pública são planos de governo e planos de Estado. Acaba um governo, acaba o projeto e aí descamba tudo. A tecnologia ajuda a resgatar projetos ou a manter? A população também pode ajudar por meio da tecnologia? Eu acho que a tecnologia vai forçar os governos a entenderem que esse modelo que a gente tem hoje está completamente ultrapassado. Não é possível. No Brasil, a cada eleição, você tem, a nível federal, 120 mil cargos comissionados, ou seja, pessoas que podem ser trocadas porque entrou um novo gestor. Se você juntar o federal, o estadual e o municipal, você tem 1.200.000 pessoas que não são necessariamente concursados e que podem perder o emprego. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não há continuidade possível numa política pública se a cada 4 anos ou 2 anos você pode trocar a pessoa e o cara esquece tudo isso. Vou dar um exemplo. Eu tive em Oxford há pouco tempo, num curso em Oxford, e nós tivemos acesso a uma conversa com um lorde, né, da Câmara, da Casa dos Lordes. E ele falando o seguinte: quando um primeiro-ministro na Inglaterra assume o lugar, hoje é o Boris Johnson, ele substitui 4.
a estrutura do Estado, do governo, fica toda igual. Ele só tem 4 assessores que ele substitui. Então, a mudança de um primeiro-ministro na Inglaterra é feita de um dia para o outro. Assim, olha, hoje você sai com a sua equipe, e no dia seguinte já está o outro lá com os 4, porque os outros são a estrutura do Estado. Não é governo. É essa a diferença. A gente tem que ter uma política, as políticas públicas no Brasil tem que ser política de Estado, na sua maioria, e não de governo, que mude a cada 4 anos. Isso a rede vai permitir ao cidadão fiscalizar melhor isso, a ter mais transparência nessa gestão. E eu acho que eles vão resistir, mas isso, como eu falei, eu acho que é um processo irreversível. O movimento começou embaixo, vai atingir em cima. Não vai ter jeito. E tem a questão também de que algumas coisas ou algumas ações podem ser substituídas claramente pela tecnologia, né? Então, esse monte de assessores estão ali assessorando o quê? Com tanta tecnologia disponível. Tem um passo importante, apesar de ser um passo ainda pequeno, que é o processo de digitalização de processos na área pública. Isso está virando comum, coisa que há 10 anos atrás quase que fazia uma solenidade para fazer a digitalização. E hoje não, hoje já não é digitalizado, como? Porque é isso, é muito mais barato eu emitir o diploma desse jeito que eu citei, pela nuvem, do que eu manter uma estrutura que envolve 40 pessoas. Então, assim, a digitalização que era cara no início, hoje é um processo que barateia o custo da gestão pública. Serviço de excelência. Exatamente. Você tinha que fazer uma contratação toda especial, porque ninguém sabia. Fora que permitiu, você vê, o Uber, o Airbnb, esses iFood, eles não pediram permissão a ninguém. Eles chegaram, ocuparam e tomaram conta. Essa variável importante no serviço público. Então, assim, a legislação vai ter que vir atrás, né? Nós vamos ter que regularizar o Airbnb, porque hoje não duvido que algum prefeito vá proibir o Uber. Até porque vai ser inútil, vai surgir um outro serviço. Fora o uso do WhatsApp, que eu acho que é uma coisa a ser estudada no Brasil. Eu duvido que em algum lugar do mundo o WhatsApp esteja sendo utilizado, como no Brasil, para ganhar dinheiro. Esse fenômeno agora de quentinha vendido na rua aqui no Rio de Janeiro, o WhatsApp está envolvido. Tem Kombi, um monte de lugar. Na minha rua tem uma senhora que pelo WhatsApp informa as 300 pessoas que moram ali, que são clientes dela, qual é o menu do dia e qual a opção que o cara tem. E a pessoa diz, olha, eu vou pegar aí 12h35, prepara o feijão com abóbora para mim. O outro quer feijão com arroz. Isso é uma rede. Isso, ela está fazendo uso. Tem que se adaptar à questão de vigilância sanitária. Ela está usando tecnologia, está trabalhando em rede e está prestando não é um bom cara serviço. não é um cara que está usando uma tecnologia. Não, a tecnologia hoje está acessível a qualquer um. Ao cara que não tem salário mínimo, né? Não tem um emprego fixo. A tecnologia é disponível. Exatamente. Já está disponível. E isso é uma realidade que está se disseminando de uma maneira muito rápida. E o gestor público não está entendendo. Ele percebe coisas como o movimento de junho de 2013, que ninguém foi capaz de prever, porque a gente está olhando para a grande mídia, e a grande mídia hoje não elege mais ninguém. Vivemos isso no Brasil, não foi só o Trump que foi eleito usando as redes sociais. O Bolsonaro foi eleito sem nenhum tempo na TV, sem nenhuma estrutura partidária e conseguiu chegar ao cargo mais alto. Isso já é uma realidade. Os cabos eleitorais de ontem não garantem mais a eleição de hoje. Não garantem o emprego mais. E um detalhe, o que está ocorrendo, repetindo, no Chile agora. Exatamente. Exatamente o que ocorreu em 2013 aqui no Brasil. Agora, quais os passos que o administrador precisa tomar diante de toda essa realidade, o gestor público, para poder não ser atropelado por ela? O CRI tem cursos de capacitação, né, que a gente faz, um MBAs em gestão, onde a gente procura exatamente dar esse conceito. Olha, o administrador do futuro, como disse o César, é um articulador, é um cara que vai ter que trabalhar em rede. Isso em qualquer área, seja empresa privada, seja o gestor público. Então, assim, ele precisa buscar essa nova capacitação, né? Mesmo que ele não seja dessa geração jovem agora. Sobretudo se ele não for dessa geração jovem, onde isso é natural. Ele já cresceu com o celular na mão. A minha geração, a geração de pessoas que tem hoje 30, 40 anos, ele precisa buscar uma capacitação mais que permita ele mudar o óculos, né? A maneira que ele
aprendeu na escola não funciona mais, não vai funcionar daqui para frente. E, sobretudo, salientando que o administrador ou gestor do futuro é o que começa a mudança hoje, porque senão não vai ter nem futuro para ele, né? E é isso, ele não vai fazer tudo, ele vai ter que ser capaz de buscar apoio, seja de tecnologia, seja uma equipe de pessoas que vai ajudar ele com competências que ele não tem. Então, eu acho que essa capacidade, eu vejo com muito otimismo, na verdade. Eu acho que as pessoas, em geral, antigamente era assim, eu tinha uma amiga que estava em dúvida, eu estou fazendo análise porque eu não sei se eu vou ser jornalista ou se eu vou ser cantora. Ela cantava muito bem. Aí eu falei assim, Cláudia, você pode fazer as duas coisas. Quem disse que você tem que escolher uma? Antigamente a gente tinha que escolher uma coisa. E morrer nela. E morrer nela. Hoje isso acabou. A maioria das pessoas gosta de mais de uma coisa. Então, por que não você se aprofundar em mais de uma coisa? Isso está mexendo nos seus neurônios e te abrindo possibilidades. Inclusive porque a tecnologia está em todos os setores. Então, hoje ela pode ser cantora, gravar um CD sem sair de casa. Exatamente. Isso aí. E, sobretudo, né, César, buscar capacitação sem medo de perder emprego, mas sim gerar cada vez mais isso para os administradores, valores, né? Uma das coisas que o Marcos falou, de mudar os óculos, né, para ver esse novo mundo que está aí. Tem uma outra questão também que eu insisto muito para os administradores, é que eles têm que também se voltar para se conhecer melhor. Então, Marcos, antes de a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor deixasse aí os contatos do CRI para a gente. www.cri.frj.br. Estamos no Facebook, estamos na internet, no LinkedIn. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e só um lembrete. O CRA-RJ promove diversos eventos, entrevistas como essas, para manter você antenado com tudo aquilo que está acontecendo na gestão pública ou privada, do terceiro setor, aonde quer que esteja a gestão, o CRA tem trazido informações para você. Então é importante que você participe mais do seu conselho, esteja sempre atento, esteja cada vez mais ligado ao CRA-RJ, porque se tem administração, tem CRA-RJ. Fique bem e até a próxima Conversa Pública.